Olá, amores e amoras do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou começar aquele quadro que eu falei pra vocês de resolver as questões antigas da UERJ, da prova do vestibular. Então eu vou começar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, se inscrevam, comentem, deixem um like e vamos lá. A primeira questão de biologia da prova de 2020, do primeiro aqui, é a questão 35. A questão 35 traz uma figura de um DNA, né, mostrando as bases nitrogenadas, citosina, timina, guanina e adenina, e traz também a forma molecular para a gente poder ver a ligação das fontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Para quem sabe, né, o mínimo de genética, desculpa, sabe que a adenina se liga à timina e a citosina se liga à guanina. Então, com isso nós assumimos que a quantidade de timina naquele DNA vai ser igual à quantidade de adenina e a quantidade de citosina vai ser igual à quantidade de citosina igual a guanina. Isso. E ele traz aqui uma coisa que eu achei muito interessante, que é até uma cola da questão, que tem as ligações dessas bases por pontes de hidrogênio, certo? Na timina e adenina nós temos ligações por 2 pontes de hidrogênio e na citosina e na guanina 3 pontos de hidrogênio. Isso é uma regra da genética, sempre vai ser assim. E aí a gente vai ter a questão 35. E ela diz assim: considere que uma molécula de DNA com todas as citosinas marcadas radioativamente foi transferida para uma célula sem qualquer substância radioativa. Após esse procedimento, a célula sofreu 2 divisões mitóticas, originando 4 células filhas. Ao final das divisões mitóticas, a quantidade de células filhas com radioatividade é, e a gente tem que ver qual é. Bom, a questão seria muito fácil se falasse que essas citosinas marcadas radioativamente fossem transferidas para uma célula com substância radioativa, porque as 4 células seriam marcadas radioativamente. Mas como ela diz que ela é transferida para uma célula sem qualquer radioatividade, então a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante, que é que o DNA é dupla fita, certo? E ele se replica de forma semi-conservativa. O que é isso? Uma das fitas vai ser igual ao do pai ou da mãe e a outra fita vai ser nova, né? Uma fita nova. Ok, com isso a gente tem aqui citosina marcada. Então a gente vai ter 50% das citosinas marcadas nessas 4 células filhas. Porque se uma fita é nova, no DNA novo, você não pode considerar que essas citosinas vão ser marcadas radioativamente, porque elas não vão ser, elas são novas sem nenhuma radioatividade, como já dizia que a célula não tem nenhuma radioatividade. Então a gente considera que 50% dessas células filhas serão marcadas radioativamente, ou seja, opção B, 2 células filhas. Bom, para a próxima questão é a questão 37, e continua seguindo essa linha dessa questão que tem o desenho em cima das guaninas, citosinas e tal. E ela diz o seguinte, traz uma tabela, né, e diz que a desnaturação do DNA é o processo na qual as 2 cadeias da molécula se separam devido à quebra de ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Considere um estudo que comparou a desnaturação de 4 fragmentos de DNA, W, X, Y e Z, todos com a mesma quantidade total de bases nitrogenadas. Observe na tabela o percentual de uma timina presente em cada um. Tem a tabela. Para os 4 fragmentos, a desnaturação foi realizada mediante aquecimento, sem alteração de pH e com a mesma temperatura inicial. No processo de aquecimento, a maior quantidade de energia foi consumida na desnaturação do seguinte fragmento. Bom, vamos considerar que todos esses fragmentos têm 100 bases nitrogenadas. A gente tem que considerar que o fragmento W tem 10% de timina, ou seja, ele vai ter 10% de timina e 10% de adenina, que elas são pares. O X vai ter 20% de timina e 20% de adenina. O Y vai ter 30% de timina e 30% de adenina e o Z 40% de cada. Na verdade aqui é justamente cálculo inverso. Ele te dá o percentual de timina e quer que você considere em qual fragmento foi gastado mais energia
para poder desnaturar, né? Entra numa pegadinha, né? Porque você poderia considerar qual foi gasto o maior percentual só de timina. Aí seria no fragmento Z, que é o que tem maior percentual de timina. Mas ele quer saber qual foi que tipo assim, tirou mais energia para desnaturar o fragmento inteiro. Então a gente tem que considerar as outras bases também. Tem que considerar adenina, timina, citosina e guanina. E aí, a cola que eu falei pra vocês é daquele desenho no início, que mostra as ligações das pontes de hidrogênio. Para você desnaturar um DNA, você precisa quebrar as ligações de hidrogênio. E a gente vê que na timina e adenina, elas estão ligadas por 2 pontes de hidrogênio, e a citosina e a guanina por 3. Então, o fragmento de DNA que vai gastar mais energia para desnaturar vai ser aquele que tiver maior quantidade de citosina e guanina, porque ela vai ter mais pontes de hidrogênio para a citosina e guanina. Então, vai ser o fragmento W, porque ele tem o menor percentual de timina. Então, fazendo as contas, ele tem 10% de timina, 10% de adenina, 40% de citosina e 40% de guanina, que é muito maior do que a ligação entre a timina e a adenina. Então é a letra A. Diz o seguinte, questão 41. Determinado processo presente em todos os seres vivos não foi explicado pela teoria evolutiva de Charles Darwin, tendo sido esclarecido mais tarde pelas contribuições da teoria sintética da evolução. Esse processo é denominado... Bom, aí a gente vai ter que falar... Cara, isso pra mim é uma decoreba, assim, tipo... É meio que decoreba e meio que, tipo, você tem que pensar. Porque eu vou confessar pra vocês, eu achei uma questão difícil. Porque quando você fala de Darwin, você pensa em seleção natural. Mas a teoria evolutiva dele é totalmente sobre a seleção natural. Então você pode eliminar a letra C. Especiação. O que é especiação? Especiação, que está dizendo na letra A, nada mais é do que o processo de gerar novas espécies. Isso é uma coisa que está presente no livro dele, que é A Origem das Espécies, né? O livro de Darwin. Ele cita a especiação como, enfim, como surgimento de novas espécies. E está relacionado à teoria de seleção natural também. O que acontece? Eu só vim descobrir isso na faculdade. Tem alguns colégios que falam de especiação simpátrica, alopátrica, enfim, mas eu só fui saber disso na faculdade, por isso que pra mim foi uma questão difícil pro vestibular. Tanto que essa é a questão que tem mais índice de erros, só 37% dos participantes acertaram. E aí, por eliminação, eu estou mostrando pra vocês como a gente poderia puxar lá do fundo da mente o que poderia, né, ser. Especiação, novas espécies e tal, isso pode ter a ver com origem das espécies, ter a ver com a teoria da seleção natural, evolução, blá blá blá. Ok. E aí você elimina a especiação, porque o Darwin fala disso no livro. E aí a gente pensa em diversificação. Diversificação nada mais é para Darwin do que a evolução das espécies. Tipo assim, um caráter que vai evoluindo e diversificando as espécies mesmo. Também está super relacionado à especiação. E a seleção natural, que é tipo, letra C a gente sabe que não é. E por eliminação a gente tem a letra D, hereditariedade, porque a hereditariedade surgiu bem depois. E aí ele pergunta exatamente isso, o que surgiu mais tarde por meio da teoria sintética da evolução, é a letra D, hereditariedade. Porque a gente só vê depois, quando a gente já tem um pouco de base molecular, que na verdade a transmissão dos caracteres, tipo conservação e tudo mais, se dá porque a gente tem o DNA sendo conservativo, porque a gente tem caracteres que vão ser adquiridos do pai ou da mãe que vão passar para a geração seguinte. E é isso, por isso a letra D. Bom, na próxima questão, a questão 45, já traz uma questão de ecologia, que eu adoro, né, gente? Esse tipo de questão cai bastante, geralmente, nas provas. Traz uma reportagem, assim, e pergunta qual o que a gente pode analisar ali daquilo, falando biologicamente daquilo, né? Bom, diz assim: apicultores brasileiros encontram 500 milhão de abelhas mortas em 3 meses. Nos últimos 3 meses, mais de 500 milhões de abelhas foram encontradas mortas por apicultores apenas em 4 estados brasileiros, segundo o levantamento da agência pública e Repórter Brasil. Alguns ecossistemas são gravemente afetados por desequilíbrios,
como relatado na reportagem. Nesse caso, uma consequência para as plantas polinizadas por abelhas é ele dar as opções. Essa questão, eu pensei de cara em duas coisas. E aí isso poderia ter me confundido fazendo a prova e poderia confundir algumas pessoas também. Eu pensei perda da variabilidade genética e depois eu pensei diminuição da dispersão dos grãos de pólen. Só que o que acontece? Tem uma alternativa, que é a letra B, que diz redução da dispersão de sementes. E aí, se você vê primeiro a B, você já quer marcar. E embaixo está a perda da variabilidade genética, que é o gabarito. E o que acontece? Há uma redução na dispersão dos grãos de pólen. Os grãos de pólen não são as sementes da planta. Os grãos de pólen são meio que os esporos masculinos gerados no androceu que serão levados até o gameta feminino para fecundar o ovário. Semente é outra coisa. Esquece semente agora, nada a ver semente. Quando a gente está falando de reprodução sexual é diferente. Falando de grão de pólen. E aí estaria errado, teria que ser dispersão de grão de pólen. Aí ok, a letra B está errada. A letra A diz que é a diminuição da necessidade de água. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A planta vai continuar necessitando água mesmo que a abelha não esteja ali. A abelha está ali porque o cheiro atrai, né? O cheiro do pólen atrai elas têm uma atração ali no negócio. Limitação da taxa de fotossíntese também não tem nada a ver. A abelha não tem nada a ver com a fotossíntese na planta. E o gabarito, perda de variabilidade genética, letra C, está correto, porque a abelha, os insetos, o vento, a água são os principais mecanismos de dispersão de grãos de pólen. Por que é importante o grão de pólen ser disperso? Porque o grão de pólen ele é o principal fator para a fecundação do ovário aconteça. E essa é a reprodução sexuada das plantas. E a gente sabe que em qualquer reprodução sexuada, em qualquer área da biologia, a reprodução sexuada tem maior variabilidade genética do que a reprodução assexuada. E isso é muito importante. Então, letra C, gabarito. E a gente acabou a prova de biologia da primeira fase de 2020. Comentem aqui qual é a questão que vocês acharam mais fácil, qual foi a questão que acharam mais difícil. Assim, pra mim a mais fácil foi a das abelhas e a mais difícil foi essa do Darwin, porque é bem difícil quem está estudando para o vestibular estudar teoria da evolução, é uma parte muito chata. Se você sai da seleção natural e aí você tem que puxar lá, você teria que pensar muito, você tem aquela questão que você deixa para fazer por último. Vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, me sigam no Instagram, @CarolineDani, e comentem. Eu tô acumulando perguntas pro próximo vídeo de perguntas sobre biologia e tal, e já tem perguntas, mas eu vou, pelo menos até a UERJ acontecer, eu vou seguir fazendo as provas antigas. Eu tô querendo tirar um dia da semana, tipo quarta-feira, pra postar o vídeo. E no sábado ter um outro conteúdo, pra ter 2 vídeos por semana. Só que eu não tô tendo tempo, gente. Desculpa, mas a grade da biologia tá foda. Tá foda, eu vou dizer, tá foda. Mas obrigada por assistir. Beijinhos e até a próxima.